Oi, gente! Hoje de manhã eu gravei alguns vídeos pra vocês e agora já são umas 3 e pouco da tarde. Vou colocar vocês aqui, tá? Que eu vou fazer meu café. Aqui em cima ou aqui embaixo? Deixa eu ver se acende a luz aqui. Vou colocar vocês aqui encostadinho, eu vou fazer meu café. Cara, eu tô num sono surreal, assim, tipo 3 horas da tarde. Eu tô com muito sono hoje. Eu não sei se é o friozinho que chegou, o corpo tá querendo ficar moído, sabe? E eu tô muito cansada essa semana. Eu não sei se o meu corpo quis ficar doente, como é que foi a história, mas essa semana, assim, eu acordei desde segunda-feira. Eu tô bem mal, assim. Eu tô bem disposta. Ou é a semana que antecede, né, os nossos dias básicos também, e eu tô sentindo bastante. Deixa eu jogar isso aqui fora. Aí eu chamei vocês no vídeo, eu vou gravar uma que vai me ajudar a distrair um pouco agora. Vai ajudar um pouquinho. Eu tô toda agasalhada, tá muito frio. Esfriou demais hoje aqui em São Paulo. E outra, pra mostrar que quando a gente fica assim com muito sono, muito cansada no ateliê, só colocar água. Pera aí. Vou aproveitar pra jogar água aqui na louça. Na hora que eu for fazer janta, eu paro e lavo a louça do dia. Muita gente fica cansado, sente esse sono, esse horário da tarde, ou às vezes depois do almoço. Depois do almoço geralmente é pior. Hoje eu só não fiquei com sono depois que eu almocei, porque eu saí pra pegar uma mercadoria que eu tinha comprado. Pera aí, a máquina que soltou ali. E aí eu acabei saindo no frio, acabou dando aquela despertada, aproveitei também pra levar o lixo embora e tal, então separar o lixo da casa. Aí eu acabei meio que despertando, só que agora, conforme foi dando umas 3 horas da tarde, tipo, o sono ele veio com vontade. Então eu vou fazer um café, conversar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu ligar aqui. Não sei o que vocês acharam do vídeo passado. Da gente falando aqui sobre perfil do cliente e tudo mais. Não sei o que vocês acharam desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí da prosa. Eu tô com muita sede hoje também. Vem cá comigo. Enquanto o café passa. Isso é pra vocês verem que a gente fica com muito sono quando a gente tá trabalhando. Aí por que eu tô fazendo esse vídeo? Vocês estão vendo que eu tô até com preguiça aqui. Na verdade a minha máquina, ela enroscou o material aqui, por isso que ela fez barulhão. Tá, não sei o que aconteceu. Porque eu ajeito aqui. O que acontece? Essa série de vídeo que eu tô fazendo pra vocês, vai ser um tapa na cara de muita gente. Então, quando eu começar... Eu acho que enquanto eu tiver com essa questão de prosa, não é muito, mas eu dou aqueles tapa na cara de vez em quando. Eu nem sei que sequência que vai ficar esses vídeos aqui, que eu tô gravando aleatoriamente, conforme os assuntos estão vindo, assim... Ah, acabei todo bagunçado. Estão vindo aqui, que tá aparecendo, assim, na minha mente, dos assuntos que vocês pedem. Apesar de eu ter feito ali meio que um resuminho, mas tem coisas que eu tô falando hoje meio que aleatório, né? O que tá vindo mesmo, o que o pessoal pede, pergunta, dúvida, enfim. Então eu tô juntando tudo aí numa prosa. Mas tem uma coisa que eu quero que fique assim bem claro em todos esses vídeos, essas conversas. Assista eles, assim, são vídeos longos, tá? Então, assim, Mayra, o que me ajuda bastante aqui a me concentrar no trabalho? Eu assistir vídeo, eu não fico parada assistindo vídeo, olhando pra cara da pessoa que tá ali fazendo o vídeo, né?
Eu fico, quando eu falo assistindo o vídeo, é basicamente ouvindo o vídeo. Me ajuda a me concentrar bastante, tá? Eu desativo as notificações do meu celular, eu deixo todas desativadas. Se alguém quiser realmente falar comigo, ela vai ter que me ligar e eu vou ter que querer atender, são duas coisas diferentes. Então eu olho muito bem assim se eu posso ou não atender naquele momento. A gente vive numa sociedade em que todo mundo acha que a gente tem a obrigação de responder as coisas 24 horas por dia. E quando eu digo 24 horas por dia, eu estou constatando isso, porque tem clientes que eles chamam no celular, né, mandam mensagem meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã tem cliente perguntando do pedido dele, tá? Não respeitam o horário comercial, mas tudo bem, porque eu deixo desativado mesmo e eu só vou responder quando eu puder. Quando o pessoal manda direct, por exemplo, no Instagram, eu não paro todos os dias, nem todas as horas para ficar vendo direct de Instagram. Então acontece às vezes de um cliente me mandar uma mensagem e como às vezes fica aberto essas mídias no meu computador, mas não significa que eu esteja ali realmente online, acaba que de bate pronto você bate o olho, às vezes a notificação silenciosa, quando a notificação do meu celular, na verdade, ela é silenciosa, então eu só baixo assim e vejo. Eu não sei se isso notifica a pessoa que eu visualizei, enfim, mas acontece muito da pessoa falar, você pode responder por favor, e com uma certa grosseria. Eu não acho isso legal, ninguém tem obrigação de responder nada rápido. Até porque toda vez que você responde um orçamento para o cliente, às vezes você responde até na mesma hora que ele manda para você, ele nem obrigado ele fala, ele some, né? Quantas artesãs, né, até estão fazendo reels, memes, um monte de coisa com isso, porque é uma coisa muito comum, é uma coisa muito chata, chateia muito isso, porque a gente para o nosso tempo para fazer um orçamento. Se é um produto que a gente faz aqui, por exemplo, todo personalizado, quem trabalha com personalizado, a gente para pensar, para dar toda a atenção para o cliente. E na hora que a gente passa o preço, o cliente ele não se dá o trabalho de falar um obrigada. E com isso eu já falei em outros vídeos aqui, ele perde a oportunidade de negociar, né? Então, azar o dele. Não é que a gente passa um preço já querendo que vocês negociem, mas... se você passa um preço, né, a pessoa pede uma coisa para você, às vezes ela quer uma coisa que é cara, e a gente vai passar o preço dessa coisa que é cara, mas aquilo não tá no orçamento dela, então ela poderia falar, puxa, legal, obrigada, mas na verdade eu só vou poder gastar X valor, seja real, sabe? Fala a verdade, eu só posso gastar X valor com isso daqui. O que você consegue fazer para mim com esse orçamento? Eu acho que se as pessoas fizessem isso, cara... todo mundo ia ter o que quisesse, só que as pessoas não são assim, né? Às vezes, e se você fala para o cliente, olha, até quanto você pode gastar, ele se sente ofendido ou ele não entende a pergunta. É uma pena, tá bom? Porque os melhores trabalhos, eles são feitos dentro do orçamento do cliente. Um dos vídeos que eu fiz aqui, ele fala também de como você pode oferecer o seu produto para a loja, né? E parar com essa mania de ficar falando, ninguém gosta de artesanato, ninguém valoriza artesanato. Você tem que fazer uma coisa em que o cliente pode pagar. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com a ordem inversa. Se o cliente falar pra mim, Mayra, eu tenho R$50 aqui pra fazer um porta-maternidade. Cara, R$50 dá pra fazer várias coisas legais, né? Agora, se ele me pega um porta-maternidade lá que custa R$300 e fala pra mim, quanto que custa? Aí eu vou falar, R$300. Aí ele, não, obrigada, tchau. Ou quando fala obrigada, né? Então, é muito chato essa questão. Eu falando de cliente respondendo orçamento. O cliente, ele não responde pra gente, mas ele quer uma resposta rápida, nossa, né? E isso é muito ruim. Isso é muito cansativo. Então, por esse motivo, eu deixo tudo desativado, porque isso atrapalha muito a produção, se eu ficar parando toda hora pra ficar respondendo cliente. Essa é uma das razões pela qual eu não gosto de vender, assim, no varejo, né? Entre aspas. É muito ruim vender no varejo, porque você toda hora tem que ficar parando e criando orçamentos para aquele cliente e tudo mais, pensando, pesquisando, etc.
Então, quando eu comecei a vender no ano passado para noiva, eu escolhi 2 produtos que facilitaria muito a minha vida. E eu sabia que ia ter uma saída boa, que eram os buquês de noivas e o varal de data. E a única coisa que eu teria que ficar conversando com o cliente naquele momento seria sobre a cor, a data e tal. E mesmo assim, era uma questão que demorava bastante, assim, sabe? Tem cliente que a gente demora bastante com eles, tem clientes que são mais práticos, né? E aí no ano passado, nessa época do ano, eu tava basicamente só trabalhando com esses clientes, então a minha atenção era 100% só com eles. Só que agora eu voltei a trabalhar produzindo para loja. E quando a gente entra em produção assim para lojista, né, o volume é muito maior. E, claro, quanto mais a gente para responder cliente de varejo, a gente perde muito mais tempo do que ganhando dinheiro com ele. Não tô querendo ofender nada aqui, eu só estou dizendo uma parte prática, tá? Posso ter clientes aqui assistindo também, mas eu estou dizendo uma parte prática. Aí um dos assuntos que eu quero abordar também vai ser isso, venda de atacado, venda de varejo. Aliás, já fica aqui nesse vídeo sobre venda de atacado e de varejo. Então assim, atacado você vai lá, você vende e tal, pega aquela quantidade, vai pra casa e produz. No varejo você perde muito tempo, é mais blá blá blá, né? Você tem que gastar saliva ali pra poder fechar alguma encomenda. Então dá trabalho, o varejo dá trabalho. Só que algumas pessoas falam, ah, mas o preço que você vende pro varejo não é maior? É maior. Mas quando você põe na ponta do lápis, meu amor, o tempo que você tem que ficar ali com o cliente, e o que você vendeu, e o que você vendeu pro lojista, o que você produziu no mês, quando você coloca na balança, varejo atacado, você vende pela metade do preço pro atacado, você ainda sai ganhando. Então é por isso que eu sempre falo para as artesãs, você quer vender volume, né? Já que se você trabalha com feltro, essas bonequinhas, esses negocinhos, quem faz laço, MDF, todos esses artesanatos básicos que todo mundo faz, é só você parar para pensar. O que você faz? Tem quantas artesãs no Brasil fazendo? Várias. Então é uma coisa comum. Se você faz uma coisa comum, tudo bem, mas cada um faz do seu jeito, sim, mas boneca de feltro vai ser sempre uma boneca de feltro, tá bom? Independente do zóio, independente da cor, ela vai ser uma boneca de feltro, ponto final. Pro cliente que compra, é uma boneca de feltro. Ele não quer saber se você comprou o olho resinado, se você fez com meia pérola, é boneca de feltro. Então é só você parar pra pensar, o seu artesanato, ele é comum? É comum. Então, você tem que trabalhar na opção do varejo. Você não está fazendo uma coisa exclusiva. Ah, mas eu faço com as características das crianças. Toda artesã que faz boneca de feltro, ela consegue fazer com as características das crianças, né? A não ser que você faça aquele feltro que eu já vi pouquíssimos artesãos fazendo, que é a caricatura mesmo da pessoa. Cara, aquilo ali é uma obra de arte, porque é difícil. Não é fácil, não. Aí sim, o seu trabalho é exclusivo. Agora, de todo o resto, principalmente o trabalho que você compra apostila, não tem nada de exclusividade aí, tá? Então, você tá vendendo um produto... um produto comum. Então, seu preço também tem que ser comum, seu preço também tem que ser compatível. Então é por isso que você tem que começar a pensar o que realmente vale a pena. Não, tem bonecas que você olha lá, você fala, ah, ela vale uns R$200. Ninguém vai pagar R$200 numa boneca de feltro, infelizmente. Pode até pagar. Você vai vender no máximo 4 no mês. Tive essa experiência de vender no varejo. Você vai vender no máximo 4 no mês. 4 bonecas no mês, vai, R$400. E se você vende no atacado para uma loja, é capaz dela pedir 4 bonecas de cada tipo. Então você tá entendendo qual é a diferença? Até porque ela não pode ter pouco produto na prateleira. Então assim, entenda que o atacado, ele vale muito mais a pena que o varejo, né? Aproveitando esse vídeo aqui do meu sono. Entenda que você não tem obrigação de estar disponível 24 horas... respondendo o cliente se você não trabalha se você trabalha no varejo,
Eu recomendo que você responda, mas não o tempo inteiro. Então, você define horas e se o cliente ficar lá mandando ponto de interrogação para você, que é muito comum, não responde naquele momento. Aí você vai falar, mas Mário, eu vou perder o cliente. Não vai. O cliente que tem de fato interesse na compra e ele não está só curioso em saber o quanto custa, ele vai esperar a sua resposta. Ele pode ser até um pouco ansioso de mandar ponto de interrogação e tal, mas ele vai esperar a sua resposta. E você não vai levar mais que 24 horas para responder, que eu acho que também isso não é legal. Eu não gostaria de que uma pessoa levasse 24 horas para me dar uma resposta, né? Mas é interessante, hoje a gente tem esses recursos, colocar lá no seu WhatsApp que você... Obrigada, né, por ter entrado em contato, em breve eu irei respondê-lo. Então, eu não sei, isso diminuiu bastante os pontos de interrogação no meu WhatsApp. No meu Instagram eu acho que eu não tenho essa mensagem. E aí a pessoa que me manda, ela ainda às vezes vem com esse ponto de interrogação. Eu acho isso um cúmulo da falta de educação, mas enfim. Aí eu demoro um pouquinho mais só para responder esse cliente, vai estar muito apressado. Eu respondo e vejo se eu posso ou não atendê-lo. E se eu tiver com a agenda muito cheia, eu vou demorar um pouquinho mais para atender, porque de acordo com o que eu tô vendo assim de mensagem que o cliente tá mandando, eu sei que eu já não vou conseguir atender ele, então eu deixo para responder bem no final do dia mesmo e confirmo com ele os prazos. Geralmente esses clientes que ficam mandando também pontos de interrogação, que fica com uma certa pressa no atendimento, ele quer o produto para ontem. Por exemplo, hoje que nem ontem foi quinta-feira. Provavelmente a cliente queria o produto para sábado. Eu falo isso porque é sempre isso, tá, gente? Eu tenho um estatístico já, é muito tempo trabalhando com esses clientes, então a gente já meio que tem uma bola de cristal com eles. E provavelmente a cliente queria, então eu já mandei a seguinte mensagem: olha, desculpa não ter respondido na mesma hora para você, mas a minha agenda só vai estar disponível a partir da data tal, e se caso o seu, né, o que você precisa é para antes dessa data, então infelizmente eu não vou poder atendê-la. Aí ela respondeu, né, agradeceu, ou seja, ela esperou pela resposta, de fato ela queria o produto, e o prazo não seria possível com ela, né. Eu tenho uma outra cliente que o prazo, assim, pode ser que dê, pode ser que não dê, eu espero que dê, né, que é uma cliente que já comprou coisa comigo. Então, assim, é muito complicado. Eu não gosto de falar não pro cliente, eu não gosto de demorar para responder para ele, mas eu também não tenho obrigação de responder naquele mesmo minuto, né? Até porque eu só vou ficar com o celular na mão. E quando a gente pega o celular na mão, a gente mais para, né? Mas eu vou colocar o celular aqui. A gente mais para ficar vendo um monte de coisa, porque a gente acaba não só respondendo para aquele cliente, a gente acaba vendo outras mensagens e também acaba respondendo outras mensagens, e quando você vai ver já passou ali meia hora, uma hora do seu dia. Então é um perigo você cair nessa tentação de ficar respondendo a todos a todo instante, tá bom? Então separa aí uns minutos do seu dia. Nossa, eu tô com muito sono, gente. Separe uns minutos do seu dia. Organiza, tenha disciplina. A palavra-chave é disciplina para tudo. Então, assim, da hora que você acorda, se você vai se propor a acordar cedo, você fala, eu não tenho tempo. Observe a hora que você tá indo dormir, da hora que você tá acordando. E não é só acordar, não, pegar o celular e ficar na cama. É acordar, levantar, entendeu? Lavar o rosto e começar a trabalhar. Então, assim, tenha uma disciplina. Não vou falar que todos os dias eu acordo 6h30 da manhã, 5 horas da manhã, não. Mas eu tenho uma disciplina de acordar cedo, tá bom? E eu sei que quanto mais cedo eu acordo, mais eu faço o meu dia render. Aí vocês vão falar, mas Mayra, você tá morrendo de sono, hein? Hoje eu estou com muito sono. Hoje acontece. Tem dia que você tá muito mal. Essa semana me pegou. Essa semana eu tenho, assim, arrastado ela. Eu tô percebendo aqui pela minha produção, tipo, tá muito lenta. Eu vejo, já que tá lenta, não tá rendendo, então eu vou fazer os vídeos, porque aí pelo menos vai render alguma coisa no dia. Vai render os vídeos, né, futuramente aí pra vocês.
porque tá difícil, a semana tá cansativa. Mas eu tô aqui, sentada, trabalhando, eu tô aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tô aqui Ai, cadê? É que não dá pra virar, inverter a câmera agora. Tô aqui fazendo, né? Tô aqui na minha marcação, ó, a máquina tá cortando ali. Coisas cortadas ali, né? E eu aqui. Então é isso, pessoal. Tenham uma rotina, criem uma rotina. Cuidado de não ficar respondendo o tempo todo pros clientes. Não tenha essa pressa, não entre na pilha de responder tudo na mesma hora para eles. Venda atacado e varejo, que eu tava falando também nesse mesmo vídeo, fiz uma mistureba, né? Venda de atacado e varejo, eu acho que funciona mais a venda do atacado, porque aí também você não tem que ficar dando essas paradas toda hora com cliente de varejo. E personalizado, vocês vão falar, mas eu gosto de fazer coisa personalizada, exclusiva. Até que ponto ela é personalizada e exclusiva? Ela só vai ser personalizada e exclusiva se for uma coisa, tipo, muito diferente do que estão fazendo por aí. Ao contrário disso, eu, Mayra, já tô rotulando essas coisas de não personalizadas e não exclusivas. Se eu tenho uma outra artesã que sabe fazer a mesma coisa do que eu, não é mais exclusivo, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, que eu tô vendo que ela tá na moda, na modinha. Eu faço produtos personalizados, tá? Personalizado, ele vai cair por terra, ó, logo mais, tá? Papelaria, planner, né? É um mundo, assim, que eu tô mergulhando. Tem bastante coisa legal, diferente, que dá pra entrar. Quem trabalha com biscuit consegue entrar nessa área, quem trabalha com feltro consegue entrar nessa área, ó, fica a dica. Tem muitas coisinhas interessantes aí nesse mundo de planners, que tá começando aí a nova moda, a nova geração. E essa questão de falar de personalizado, né, exclusivo, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, existe o personalizado que você coloca o nome da criança, o nome da pessoa, tal, você está personalizando aquela peça, né? Mas aquela mesma peça eu posso repetir para vários clientes. Então, eu fico assim pensando, é exclusivo? Se eu repito, ele não é mais exclusivo. Eu sou muito ao pé da letra com o significado das palavras. E personalizado, se a cada vez que eu fizesse uma peça personalizada, tipo, vamos dar um exemplo, topo de bolo. Se a cada topo de bolo eu fizesse ele realmente diferente mesmo, nunca repetisse nenhum igual, ele também seria um topo de bolo personalizado, tá? Fora isso, é que assim, eu não consigo ver uma outra palavra pra colocar nessas coisas também. Mas é que virou muito modinha. Eu faço artesanato, eu faço personalizados. Eu, Mayra, tô um pouco cansada disso, eu não sei o que vocês acham disso. Eu tô com sono, eu tô falando um monte de besteira, né? Eu fico aqui pensando sobre esses negócios de personalizado. E aí tem gente que fala que a gente que trabalha com atacado, a gente não tá mais trabalhando com produto artesanal, vem muito isso na cabeça das pessoas. E também algumas falam que como a gente usa máquina de corte, também não é um produto artesanal. Cuidado com isso. Ele é artesanal, sim. A máquina, ela é uma ferramenta, assim como se fosse uma tesoura muito inteligente. Então, cuidado quando você fala para as artesãs que elas não estão fazendo produtos artesanais. Uma pessoa que fica no computador desenhando, que desenhou à mão, escaneou e fez todo aquele desenho de papelaria e tal. Ela criou, seja digital ou seja manual, ela fez um produto artesanal. Não é um produto que está industrializado, ele não veio de uma fábrica. Ele, com certeza, vai ter menos de 1000 cópias dele. Quando a gente fala de atacado, a gente até pensa num número bem grande,
Para algumas artesãs, às vezes nem 50 cópias vai ter daquele mesmo produto. Então, ele é um produto artesanal, tá bom? Acho que talvez seja essa questão do produto artesanal para o produto personalizado, né? Também seja essa questão. Um exemplo que eu gosto de usar desse negócio, assim, de falar de personalizado, exclusivo, na verdade, exclusivo, e não é nem personalizado, seria produto exclusivo, né? Ah, você tem, ninguém mais vai ter um produto igual a esse, tá? Essa é a chavinha. Eu sempre lembro das bolsas Louis Vuitton. Não gosto, acho horrorosas. Eu, Mayra, meu gosto. Mas a bolsa Louis Vuitton, o conceito da marca é muito legal. Eles são peças artesanais, tá bom? Para quem não sabe, elas não são industrializadas, elas são feitas manualmente. O processo de costura, de colocar as ferragens, é uma bolsa muito artesanal, por isso do custo que ela tem. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo, nem sei onde foi, do processo de uma bolsa, e também mostrou o artesão, né, a cidadezinha, a casinha do artesão que começou com a bolsa Louis Vuitton, contou a história da Louis Vuitton, e eu fiquei encantada. Ela é 100% artesanal, né? Tanto é que até hoje, apesar de ser uma bolsa de grife, a Louis Vuitton até hoje ela não produz mais que X peças daquele modelo, ou seja, são modelos exclusivos com uma quantidade limitada. Isso é muito legal, ela não vai repetir de novo aquele mesmo modelo. Apesar das bolsas Louis Vuitton sempre parecer a mesma coisa. Mayra, mas quando você começa a olhar mesmo de verdade, o desenho das bolsas e tudo mais, brincadeira à parte, são bolsas exclusivas e elas são artesanais. Cara, isso é muito legal. E tinha um tempo em que a Louis Vuitton, eu não sei se ela faz isso ainda, não sei. Que tinha um tempo que a Louis Vuitton, ela fazia bolsa personalizada, ou seja, ela era para medida daquela pessoa, enfim, era quase que feita como se fosse uma roupa. Então, ela era também personalizada, tá bom? E quando a gente trabalha com artesanato, por mais que a gente trabalhe com feltro, essas coisas, você tem que levar o seu trabalho, por mais simples que seja, comparando com essas outras marcas, porque se você parar para pensar, se você pesquisa aí no Google, vai ver a casinha que era do artesão que começou com a Louis Vuitton. Vai ver a casinha dele. Vocês vão ficar chocados. Então, é qualquer trabalho artesanal. Só que as pessoas elas estão caindo muito nessa questão de todo mundo fazer tudo muito igual, porque não tô criticando ninguém aqui, e ainda ficar querendo cobrar absurdos de caro nas peças, principalmente em bonecas de feltro, coisinhas de biscuit, assim, tipo, muito caro, elevando o valor dessas peças quando a gente já chegou em um ponto que essas peças são muito comuns, elas são muito comerciais, né? Então ela já é um produto bem comercial, é artesanal, é manual, pode ser personalizado, mas ele é muito comercial, ele é muito carne de vaca. Então ele já não tem mais valor agregado, então começa a ficar barata essas peças. Então para você continuar vendendo elas, o ideal é que você venda elas para loja, atacado, para lojas que as mães vão procurar para fazer decoração de festinha do seu filho, para decorar quartinho, sabe? Essas coisinhas bem bobinha, bem básica, bem rápida, tá bom? E se você de fato quer fazer um produto, falar, eu quero que meu trabalho artesanal ele seja um trabalho reconhecido, diferente, exclusivo, não compre apostila. Aí agora algumas vão ficar bravas comigo, mas essa é a verdade. Não compre apostila, faça você o seu desenho, faça você a sua peça, mas não faça uma peça que já tá naquele meio comercial. Crie algo diferente, invente a roda, tá bom? É quase que reinventar a roda. Ou você, partindo daquela técnica, você faz uma outra coisa, tipo, muito diferente com ela, e aí você também tá criando um produto de fato, assim,
exclusivo, entendeu? Em que aquele trabalho ele vai ser a sua assinatura. Então, aonde as pessoas verem aquele trabalho, elas vão saber que foi você que fez, tá bom? Foi a Maria que fez. Não foi as Marias, foi a Maria. Então, tem um trabalho que eu acho muito legal, e olha como é simples. Bordado, né? Quantas pessoas fazem bordado? Várias. Clarice Borian. Clarice Borian, um belo dia, sei lá, resolveu bordar uma folha. Uma folha, gente. Folha. É um tipo de folha que ela borda, né? Que ela consegue bordar. Folha seca. Ela borda a folha seca. E ela faz uns bordados coloridos maravilhosos. E essa artista, que pra mim ela é uma artista, ela pegou uma folha na rua e ela bordou. Bordado é uma coisa que, né, até a nossa avó fazia. Então, olha o ponto que essa pessoa chegou, tipo, de uma coisa muito comercial, muito simples, muito antiga, que é o bordado. Ela foi lá e transformou ele, ela praticamente reinventou a roda. Aí você vai falar pra mim, mas Mayra, quem é que compra folha bordada? É aí que tá o X da questão. Com essas folhas bordadas, ela começou a levar mensagens, começou a levar palavras e, acredite ou não, pessoas, né, que têm esse espírito de criação, ela só vai atrair coisas boas e pessoas boas e que, de fato, vão valorizar aquele artesanato, tá? Hoje em dia, o artesanato, ele tá muito valorizado, sim. Os artesãos, nem sei como é que fala, do Nordeste, cara, que felicidade de ver, não só do Nordeste, tá, mas do Brasil inteiro. Tem várias empresas sérias, né, que recolhem esses artesanatos e os nomes dessas pessoas. Então, eles criam um vínculo mesmo com esses artesãos e eles vendem as peças para eles, levando a peça para todo o Brasil, para todo o mundo, onde esses artesãos vão receber de fato o valor que eles merecem, tá bom? Então, aí você fala, e a gente tá num momento muito artesanal. Então, quando as pessoas falam que o artesanato não é valorizado, é porque você tá fazendo um artesanato muito comercial e muito comum, né? E você também não tá vendendo pro seu cliente certo. Se você faz um artesanato diferente, regional, também artesanato regional, eles são muito fortes, são esses que eu tô falando. Ou se você faz, ou você pega e tira leite de pedra, que nem a Clarice Borian fez com as folhas, né? Tem uma outra artesã que eu acho muito legal também, cara, é um máximo, que é a menor loja do mundo. Ela pega peças do dia a dia e ela cria cenários com pequenos bonequinhos. E ali ela também coloca algumas palavrinhas muito legal, como se fosse poesias. Ou seja, é mega artesanal, é diferente e é artesanato, mas é um artesanato exclusivo. Entende o que eu tô querendo dizer sobre artesanatos? E peças recicladas também, tá? Muito interessante. Chama a menor loja do mundo. O que mais que eu posso dar de exemplo? Essas duas eu gosto bastante, assim. Só que aí a gente tem a outra parte do trabalho artesanal comercial, que é topo de bolo, feltro, papelaria, blá, 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 blá. Essas coisas você não consegue vender com preço, né, para você ganhar muito dinheiro. Então, a única forma que você tem para ganhar dinheiro é ou você cria curso e apostila, ou seja, você tem que estar passos à frente de todas as outras pessoas que estão fazendo já isso, seja para você ensinar a fazer coisas diferentes dentro desse nicho, ou você vende para uma loja e aí você vende em quantidade, né? Ou, cara, você vai ter que se matar muito para vender pela internet, em grupos e tudo mais. Tem gente que consegue, né? Tem gente que ali nos grupos do WhatsApp, ela mal consegue atender todos os clientes que pede para ela topo de bolo, camiseta personalizada, enfim, acontece. Mas são situações um pouco mais raras, tá bom? Tanto é que o grande número de pessoas falando que não vendeu nada nessa quarentena é gigantesco, né? E a quarentena era só uma desculpa de não vender
produto artesanato, porque produto artesanato ele é como se fosse uma coisa assim banal, ela não é necessária. Então, independente da pandemia ou não, se você parar para pensar, talvez a sua agenda já estava ruim antes. E aí agora você tem a pandemia, você tem a desculpa de colocar que é culpa da pandemia. Cuidado com isso também, tá bom? Agora, se você fazia alguma coisa fazia coisas de festa, todo mundo continua fazendo festinha em casa, tá? O pai, a mãe, o filho, a avó, o avô, continuam fazendo. Entendeu? E parece que ficou mais fácil de vender para essas pessoas esses negocinho pequenininho para decorar a festa. Porque antes ela pagava para uma decoradora lá 300, 400, 500 reais, a decoradora ia com tudo, ela não se preocupava com nada. Agora não. Acho que para os decoradores está um pouquinho mais complicado, mas até eles tiveram que se reinventar, então eles entraram nesse mundo de papelaria também, festa na caixa, entende? É só você se reinventar, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo também como que eu, no ano passado, tá? Como que eu fiz para vender pela internet. Então lá eu falo é muito legal esse vídeo porque ele fala das formas de pagamento que eu utilizei e a forma de envio. Como que eu fui driblando os questionamentos em relação ao pagamento. Mas eu não consigo fazer assim. Mas meu banco. E hoje a gente tem o Pix, que nem isso tinha no ano passado, então o Pix ainda veio facilitando mais ainda a nossa vida. Então, em relação a receber pagamento de cliente, cara, você não tem que dar desculpa nenhuma, não precisa comprar maquininha, nada disso, facilite a sua vida, tá? Você tem aí o PicPay, Pix, um monte de coisa. Banco digital, que você não vai sair de casa para abrir o banco, você consegue emitir boleto para o cliente fazer o pagamento através de qualquer banco. Com aquele boleto ele consegue dividir lá no cartão de crédito, quantas vezes ele quiser, quem vai pagar os juros é ele, tá bom? Então assim, forma de pagamento, né, matada a questão. Envio, o melhor envio, eu mando por ele, tá? Um exemplo, o correio ficaria em R$22 o Sedex para mandar para qualquer lugar daqui de São Paulo. Com o melhor envio ele fica R$11,90, tá bom? Antes estava ficando 14 e pouco, mas aí depois ele deu uma baixada e eu sempre gosto de passar. Eu não sei se deu uma baixada para mim porque eu comecei a usar bastante, tá? Mas enfim, eu vi que diminuiu o valor e eu comecei a repassar isso para os clientes, né? Às vezes eu cobro uns 50 centavos ou R$1 a mais, dependendo da embalagem que eu tô fazendo ali para ele. Ou não, se é alguma região que naquele momento em que eu for fazer o frete, às vezes ele pede para eu colocar o seguro, né, no produto, e aí isso vai ter um pequeno acréscimo, então às vezes eu coloco esse acréscimo, tipo, fica por R$12,90, R$13,90, então depende muito. Mas se eu tiver, por exemplo, com algum estorno de centavos, que às vezes acontece, a encomenda é R$11,90 e o melhor envio diz que aquela caixa minha naquele dia, porque isso é muito relativo e não dá pra saber por que eles fazem isso, ela teve um estorno de 70 centavos. Aí fica lá aqueles 70 centavos, cliente seguinte eu cobro a mesma coisa, R$11,90, e aí eu vou acumulando esse valorzinho. E dependendo, você consegue fazer conforme se acumula esse valor, você pode um dia fazer uma promoção e oferecer um frete grátis para o seu cliente. Então, de alguma forma, você repassa isso para outros clientes. Ou não, senão você deixa de saldo, porque já aconteceu comigo de uma encomenda eu mandar e foi umas 2 vezes só, mas aconteceu, tá? De eu mandar e tinha dado lá R$34 e no final a encomenda era R$40 e eles mandam essa diferença também. Você fazer o pagamento numa compra futura, para você repor esse valor. E então, ainda bem que eu tinha um pouquinho de saldo também, e aí consegui compensar isso, mas a segunda vez eu não tinha, tive que tirar do meu bolso. Então, às vezes é bom você ter esses resquícios de saldos lá pelo melhor envio, tá bom? Entra lá no site. É super simples, melhor envio, coloca no Google, melhor envio, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, tá bom? E é isso, bate-papo de hoje, bastante coisa, hein? Bastante dica legal. E eu ainda tô com sono.
café até esfriou um pouco. Cara, eu tô com muito sono. Mas é isso aí. Vou trabalhar aqui um pouquinho, tá? Já fiquei 40 minutos aqui conversando com vocês. Um beijo, até a próxima.